gosta de estar inserido nesse ecossistema e que a gente não gosta... Você falou de pisos esportivos, né? A gente não quer ser uma empresa de piso. A gente quer ser uma empresa que fomenta o esporte, né? Em especial o esporte olímpico, mas enfim, futebol também. E esse é o nosso propósito. Nosso propósito é oferecer as mesmas condições para os atletas aqui. E a gente está vendo, né, o triatlon brasileiro voando, cara. Muito legal ver isso. A gente quer oferecer as mesmas condições para os atletas brasileiros do que os competidores deles têm lá fora, né? Esse é o nosso objetivo. Às vezes o tanque está vazio, né? Então você está só com aquele restinho, né? A sua vida tem diversas coisas que estão acontecendo, você está só com aquele restinho. Mas se nesse restinho não tiver impureza, se você tiver uma claridade mental, se você tiver, enfim, forte naquilo que você tá querendo, que você está acreditando, no sacrifício que você está fazendo, né? Se aquilo é uma coisa que você está disposto a fazer, você consegue. Gravando. Sejam bem-vindos ao podcast do Sistema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calma. Tudo bem, Fábio Bessa? Tô bem, você tá bem? Tô bem, cara. Então, tá bom. Gostei, cara, dessa nova camiseta sua. Você gostou? Tá Agora eu tô usando. Polinho e tal. A gente fez algumas novas pro Ironman, pras coberturas, né? Então a gente fez, você viu a galera a gente com o Amador lá, aí fizemos uma com o Nubank, e aí eu falei, vou aproveitar e fazer umas do Sistema. Fica só, um pouco mais sério, né? Passa um pouco mais de credibilidade. Alguém tem que passar um pouco de credibilidade. Entendi. Né? Bom, lembrar você que tá assistindo a gente no YouTube de se inscrever no nosso canal, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos. E quem tá assistindo no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa seu comentário, gravando aqui nos estúdios Sistema, né, Fabio? Você quer começar algum podcast e não sabe quantas câmeras compra, né? Como é que grava, para onde que sobe, ou às vezes você quer gravar algum curso online para vender depois. Cortes, imagina 2 horas aqui, você grava muita coisa, né? Então lembrando que aqui nos estúdios Sistema a gente grava 7 programas diferentes. Verdade. A semana inteira. E estão vindo mais 3 aí, né, Thiago? Estão vindo? Estão vindo mais 3. Meu Depois Deus, a gente vai falar aí. Mas onde muita experiência vai e pode, né, depois subir para as redes, para YouTube, para Instagram. Exatamente. É o melhor preço do Itaim e tem essas cadeiras maravilhosas aqui da Kingston, que é a nossa patrocinadora oficial de armazenamento. Temos aqui, ó, o SSD externo da Kingston. Cabem 2 TB aqui, você consegue gravar suas fotos, vídeos, documentos, transferir de máquina para máquina e tem nosso cupom aqui, tem o QR Code aqui do lado, cupom STEMA10, você tem 10% de desconto em todos os produtos da Kingston lá no site da Terabyte Shop, a loja preferida dos gamers. Muito bem, seu Fábio Bessa. Quem trouxemos hoje? Trouxemos Vitor Shield, CFO da Recoma, triatleta, o cara fez muito Ironman, mas a gente fez mundial já. Mundial, fez Nice, fez São Jorge também, que a gente, a gente fez uma pesquisa aqui profunda sua, mas, vamos poder falar de assuntos diferentes, né, Thiago Calma? Tô muito curioso para saber Pisos esportivos, porque a Recoma, pelo que a gente, né, pesquisou aqui, a gente viu que ela é a maior da América Latina, já fez Jogos Olímpicos do Rio, Pan-Americano, aqui também, né, Lima, Casa Brasil. Então vocês estão no meio aí de olímpicos, né, de esporte, pistas aqui em São Paulo, pistas no Brasil inteiro. Então vamos matar a curiosidade sobre pistas esportivas, mas falar também da sua trajetória, também, né? Piscina, estádio, tudo, velódromo, né? Ixi, vai ter assunto hoje. Mas hein? Obrigado, hein, Vitor? Obrigado, Pedro, aí, que intermediou toda a sua agenda aí com a gente. Obrigado por você estar aí, cara. Obrigado. A gente gosta mesmo de estar inserido, né? Então, esses pontos de contato que você falou, eles são realmente... a gente quer estar nesses eventos, a gente está no evento do COB, no evento agora do COP Expo do Paraguai, que é o próximo grande evento que a gente vai ter aqui na América Latina. E não só nos eventos, mas também com as federações, né? Então, como já tem longos anos, tem evento que a gente faz há mais de 20 anos, tem federações que a gente tem alguma interação há mais de 20 anos. Então, não só federação de basquete, federação de voleibol, nosso piso oficial da Superliga, handball também, já fomos piso oficial do pickleball, já patrocinamos o Campeonato Mundial de Beach Tênis que teve aqui, que infelizmente por causa da chuva acabou não tendo a final, estava no meio da final, pararam o jogo no meio. Mas assim, a Recoma ela gosta de estar inserida nesse universo do esporte, seja patrocinando, seja
enfim, levando os nossos embaixadores também, né? Então, talvez a gente possa falar um pouco mais para frente. São alguns esportes. Mas a gente gosta de estar inserido nesse ecossistema e que a gente não gosta... Você falou de pisos esportivos, né? A gente não quer ser uma empresa de piso. A gente quer ser uma empresa que fomenta o esporte, né? Em especial o esporte olímpico, mas, enfim, futebol também. E esse é o nosso propósito. Nosso propósito é oferecer as mesmas condições para os atletas aqui. E a gente está vendo, né, o triatlon brasileiro voando, cara. Muito legal ver isso. A gente quer oferecer as mesmas condições para os atletas brasileiros do que os competidores deles têm lá fora, né? Esse é o nosso objetivo, assim. E até falando um pouquinho mais, talvez até antes da gente entrar em Recoma, falando mais macro desse cenário de pistas, né? Pista esportiva, ginásio, né? Falando do Brasil, assim, como comparando com outros países, porque o que a gente acompanha, né? E aí a gente pode estar errado, porque a gente está vendo de fora, assim, a gente tem ginásios muito bons aqui, qualidade boa, mas o Brasil é um país grande, né? Então tá às vezes concentrado ou em grandes centros, ou clubes, ou a parte militar, que eles têm bastante, né? Então você vê qualidade, pistas, né? É diferente, sei lá, você vai para os Estados Unidos, você vê em cada faculdade no interior do Alabama vai ter uma pista, um estádio. Como é que é essa análise mais máxima? Onde que o Brasil está? Tem espaço ainda? Quais são as dificuldades? Você acertou o prego na cabeça. Você, assim, Brasil, os grandes motores são exatamente esses que você falou. O setor clubístico, né? Quem traz Olimpíada para o Brasil, quem traz medalha para o Brasil é o setor clubístico, Sistema S e as academias militares, né? A gente tem outros, né? Lógico, existem faculdades, mas a gente é diferente dos Estados Unidos no sentido de que lá o motor são as universidades, né? O pessoal sai da universidade e investe de volta nessa base já um pouco mais... e, por exemplo, na China, né? Eu vi que vocês estão agora também indo para a China. Eu fui para a China no passado e lá é um pouco diferente, né? Porque você pensa já no educacional. Então, assim, vai construir uma escola na China. Eu já sei que tem que ter uma pista de atletismo, que tem que ter... Porque eles já fazem essa peneira em nível nacional, entendeu? E no Brasil está melhorando realmente a estrutura dos ginásios. Então, você imagina que a gente tinha uma estatística de que sei lá, das 179 mil escolas públicas que a gente tinha no Brasil, menos de 50% tinha uma quadra de qualquer tecnologia, mesmo que seja concreto, que não é um piso esportivo. E isso está melhorando, né? Então, porque no Brasil se pensava muito as quadras e esses centros esportivos de caju em caju. E por isso era muito difícil num ciclo de 4 anos não olímpico, no ciclo eleitoral, você conseguia executar aqueles, né? Então, às vezes tinha o dinheiro, mas não tinha vontade política, tinha... Então, o que acontece? Hoje, isso veio de... Não foi uma ideia nossa, mas assim, uma coisa que veio com as Olimpíadas, com esses grandes eventos, que é fazer o esporte em área, né? Eu não vou reformar o ginásio daquela prefeitura do interior, não. Eu vou reformar o ginásio de um estado inteiro, né? E todos os ginásios do estado inteiro. E aí você tem realmente um poder de difusão, de democratização do esporte em nível nacional. E assim, isso está trazendo, não só os eventos trouxeram essa cultura de esporte de melhor qualidade. Então a gente fez, sei lá, 500 revitalizações nos últimos anos desses ginásios. É o mesmo piso que a gente fez nos Jogos Pan-Americanos. Ou num ginásio público ou numa escola pública. Então não tem diferença, é o mesmo piso. Que essa é a ideia. Eu preciso trazer a mesma qualidade, né? Pista de atletismo também, né? A pista certificada pela... chamava IAAF, agora é World Athletics, né? Todas as federações estão se mudando para World alguma coisa. É um movimento. Então são materiais certificados, né? E a Recoma em todos esses... esportes, ela procura trabalhar com esses materiais certificados, porque isso garante que ele está treinando nas mesmas condições. Quando eu falei dos embaixadores, a gente tem, por exemplo, o Baby treinou no nosso tatame certificado lá no Pinheiros e tal, e ele é o atleta mais longevo que a gente tem hoje do judô. O judô é o esporte que mais traz medalha para o Brasil.
né? Vocês fazem tatame, a parte também de judô. Tatame. O Zanetti, o Arthur Zanetti da ginástica olímpica, das argolas e tal. Né? Também o maior medalhista, a Rebeca agora é a maior medalhista feminina, o Arthur Zanetti continua sendo o maior medalhista masculino. Ele começou treinando com colchão de dormir, cara. Entendeu? Então, assim, e esse cara foi primeiro vice-campeão mundial e depois ganhou do chinês lá, em 2012, campeão, medalhista de ouro. Primeira medalha de ouro, entendeu? Ele treinava com colchão antes. Caramba, foi evoluindo, né? Depois ele ganhou mais visibilidade, conseguiu melhorar a condição dele. Mas, assim, e hoje a gente oferece os mesmos materiais que aquele chinês usava para ele, né? Então, essa aqui é muito legal a gente trabalhar. É o ponto de partida, né, de todo mundo, né? Então, independente do esporte, né, a gente falou, por exemplo, posso falar do velódromo, né? A gente fez o velódromo de Maringá, que o pessoal usa lá para a seleção brasileira, treina lá. Cara, é muito legal a gente ver o pessoal treinando numa coisa que a gente construiu em 2007, sei lá. É muito legal, né? E cara, que você falou, eu fiquei curioso, assim, você falou como aqui tem muita gente da corrida, do triatlon, até aqui a gente usa às vezes as pistas que tem para alguns treinos específicos, né, de tiro, ou o evento, né, que chamam a gente para participar. O que é o critério da World Athletics, assim, para falar que uma pista, essa pista, ela segue os padrões máximos? O que tem o que? Dureza do piso? Sei lá, aferição de alguma propriedade mecânica? O que é? São vários testes, né? Assim como a FIFA tem, né? O padrão que o pessoal do futebol conhece mais, né? Mas, assim, tem o atleta biônico, né? Que dá um chute e vê qual que é a abrasão daquilo, quanto a bola rola, né? Então você joga a bola de um escorregadorzinho assim e quanto que ela rola. A mesma coisa numa pista, né? Então você faz um teste, molha a pista para ver se ela drena, você tem o atleta biônico também. Entendi. Tem uma série de testes, né? Você faz também punções em não sei quantos pontos ao longo da pista para ver se a espessura realmente está aquela, se está absorvendo. Enfim, então uma série de testes são feitos para ver se o material não só foi usado o material certificado, mas ele está nas condições do estado da arte de um material certificado, né? Então, por exemplo, se você pegar o Serete, nós fizemos lá também uma pista de atletismo certificada e ao lado tinha o único campo do Brasil que é certificado FIFA e World Rugby. Né? A gente poderia ter mais estádios de rugby, né? Mas esse é um deles, né? E o único certificado até o momento. Enfim, isso garante, né, que o atleta está competindo ali nas mesmas condições que ele vai, que os concorrentes dele vão estar competindo lá fora, né? Sensacional. Ô, Vitão, minha curiosidade aqui é de onde que surgiu a Recoma, cara? De onde vocês tiveram a ideia? Pô, vamos começar a fazer os pisos aqui, vamos começar a investir em infraestrutura de esporte. De onde que surgiu essa ideia? Cara, a gente começou com piso de madeira, né? Então, piso de madeira residencial mesmo, né? E veio de um detalhe, né? Assim, o pessoal que joga basquete gosta de... Porque os basqueteiros têm que olhar para a cesta e quando eles estão defendendo, eles têm que olhar para o corpo do adversário, não para a bola, né? Então, para saber para onde o cara vai, né? O piso de madeira, na época era um assoalho, mas depois a gente trouxe o sistema de amortecimento, né? E tal, foi uma coisa que a gente trouxe de fora, fomos pioneiro nisso. O piso de madeira ele tem uma sonoridade que é diferente, né? Então você vai no ginásio de madeira, no ginásio da NBA e tal, ele tem que é aquele barulho. Ele consegue então saber aonde a bola está sem precisar olhar para a bola. Isso é uma vantagem e uma preferência do pessoal do basquete. E a gente começou por aí, né? Então, e aí em 1995 a gente trouxe esses outros pisos sintéticos, né? Então grama sintética, né? Que hoje dá muita polêmica aí, mas assim, pista de atletismo, né? Material emborrachado, piso para academia, piso até para playground, enfim, os tatames que a gente falou. E aí foi, assim, a gente fazia, por exemplo, um campo e o cara falava, pô, você fez o campo aqui para mim, mas cadê a trave? Cadê o alambrado? Cadê a iluminação?
Pô, eu preciso de um banheiro aqui, um vestiário. Vamos começar a fazer Aí tudo, vocês então. começaram a- Aí não, eu só faço piso. Nosso negócio é só piso. E aí só faço piso. A gente começou a fazer também isso. Em 2004 a gente se tornou uma construtora e acabou calhando com o Pan-Americano. Então no Pan-Americano a gente tinha, como construtora, a gente tinha os pisos dentro da nossa margem, então a gente era competitivo nesse nicho. Era um nicho um pouco pequeno para as construtoras maiores, porque eles falavam, pô, não vou me meter com isso e fazer uma pista de atletismo no complexo do Alemão, que nós fizemos. Então, assim, e a gente fez algumas dessas lá no Rio, nos demos bem ao fazer, né? A gente entregou com boa qualidade. E daí foi. Então a gente em 2016 fizemos mais de 35 mil metros de pisos para as Olimpíadas. Então, desde os pisos do basquete. E aí você mexe com gente grande, né? Então, na época, você imagina, a empresa que perdeu pra gente, ela tinha feito todas as Olimpíadas, né? Eles mandaram uma carta pro Comitê Olímpico falando assim, Comitê Olímpico Internacional, não aqui. Dizendo assim, não, vocês estão cometendo um grande erro, não sei o quê. Aí o Comitê Olímpico Brasileiro respondeu, cara, essa empresa está aqui faz uns 40 anos, eles fizeram todo o piso do evento teste, fizeram em volta do piso do evento teste da Arena Carioca 1, fizeram a maior arquibancada retrátil da América Latina, deu certo o evento teste, a arquibancada está aqui até agora. Cara, os caras foram falar no COI lá. Os caras não queriam perder a concorrência, né? Pesado, hein? E aí a gente fez, eles durante os jogos ficaram fazendo de tudo para tentar achar algum problema e como vocês não ouviram falar que uma empresa brasileira fez cagada na Olimpíada, provavelmente a gente fez tudo assim, certo. Cara, mas como é que é, assim, por exemplo, que momento que era da empresa, você já estava contando um pouco, né, que era a época do Pan-Americano, mas a ponto, assim, de você, sei lá, atender alguns clientes, né, clubes e tal, falar, porra, vamos ver com o COB lá pra gente entrar, não sei se é concorrência, como é que funciona, se puder falar um pouquinho desse momento de decisão de, cara, porque eu imagino que é um desafio gigante, né, você atender, né, por todas as modalidades, tudo num período curto de tempo. Tá? A gente tomou algumas, então, por exemplo... Como é que foi? A pista pista do estádio, apesar de a gente ter feito parte da construção do estádio do Engenhão, né, agora é o Newton Santos, a Recoma participou da construção, a pista da Olimpíada não era nossa, a gente perdeu. É a mesma coisa com as piscinas, que a gente queria muito ter vendido, a qualquer preço a gente queria ter vendido e não conseguimos. E aí o sucesso das Olimpíadas veio mesmo nos pisos, que era uma área onde a gente tinha uma base instalada muito grande para mostrar que a gente era capaz, né? E o que você falou, assim, no Brasil, você imagina, quem fez a licitação tal foi a Força Aérea, não foi o Comitê Olímpico, né? Então, é muito louco isso, né? E quando a gente ganhou também nos Jogos Pan-Americanos, foi a ONU que contratou a gente, porque o Comitê Pan-Americano do Peru não se julgava capaz de fazer a compra da forma mais correta e tal, e aí foi para o UNOPS, que é o braço, vamos dizer assim, de compras e tal da ONU. Então a gente tem um atestado da ONU dizendo, ó, essa empresa forneceu pra gente os pisos dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Mas aí eles supervisionam tudo, compra, contratação... Os Jogos de Lima era mais do que só fornecer os pisos, né? Tinha um serviço de acompanhamento logístico também. Então você imagina que a gente botou 30 funcionários no avião, que não falava nem português direito, e o pessoal fez. Enfim, fez tudo dar certo lá. Então, assim, foi muito legal, né? E hoje em dia, assim, cara, qual que é o carro-chefe, assim? Continua sendo os pisos, tem as outras coisas também, né? Como é que é atualmente lá na Recoma, cara? Então, acho que um dos diferenciais que a gente tem é a nossa capacidade de se reinventar. Então, nós estamos falando há 10 minutos aqui, eu já falei uns 15 esportes. Né? Então, não tem como você falar assim, qual que é o produto da Recoma. Tem outras empresas que são, tá? A gente compete com empresa que é uma empresa de uma nota só,
né? Então, o produto da empresa é aquele, está até no nome, entendeu? No nosso caso, não. Até porque Recoma significa revestimentos comerciais de madeira, é daquela época. Então, e os caras já fazem um monte de coisa hoje em dia. Então, assim, mas a gente não é uma empresa de uma nota só. Tanto que os produtos, 85% das obras que a gente fez nos últimos 5 anos, quer dizer, 85% são de produtos novos nos últimos anos. Que a gente está constantemente se reinventando. Então, quando a gente estava falando de democratizar geograficamente, né, fazer o esporte para mais gente, fazer o esporte mais acessível, para não ficar só nos clubes, para não ficar só nas academias militares, em lugares onde a população não tem acesso, é sobre isso. Eu tenho hoje uma quadra que, sei lá, você vai fazer uma quadra, demora 1 mês, 3 meses para fazer uma quadra. Eu tenho uma quadra que eu faço uma semana. Eu revitalizo o ginásio inteiro, o ginásio existente, refaço o contrapiso e ponho o piso dos Jogos Pan-Americanos lá em uma semana. Animal. Um ginásio. Eu tenho só um espaço lá e preciso fazer um ginásio. O ginásio, principalmente se for um ginásio público e tal, ele demora de 6 meses a 1 ano para você fazer. Eu tenho um ginásio que eu boto em 3 meses. Então, esse tipo de coisa, e aí você vai falar assim, o ginásio só pode ter uma quadra dentro. Não, eu posso colocar equipamento de ginástica olímpica. A gente fez agora em Osasco o Palácio de Lutas. O nome do projeto chama Palácio de Lutas. Então tem boxe, judô, taekwondo, enfim, esporte olímpico que você quiser botar lá dentro. Posso fazer, enfim. E vai de fazer o projeto e mudar a mesma tecnologia desse ginásio de lona tensionada, né, que a novidade essa. É a mesma tecnologia que está no Autódromo de Interlagos, né, se você for lá no paddock. É a mesma tecnologia que você tem no Maracanã. Então, assim, a gente está constantemente se reinventando, né? E os concorrentes que vêm atrás. Sabe onde podia fazer um negócio assim? Lá na USP, no CP USP, cara. Fazer o quê? Fazer uma revitalização lá nos ginásios, tudo, cara. Porque quando eu estudei lá, a gente falava que ia jogar as coisas, a quadra a gente falava que a gente ia na lixa. Na lixa. Na lixa, vamos jogar na lixa lá. Que, cara, era um concretão lá, você caía. Um velódromo, né? A Expo velódromo também. Do Ironman. Quer dizer, agora mudou, né? Mas antes era no meio do velódromo. Todo pra descer é ruim, né? Ali, aquela rampa ali é complicado. Baita espaço, né? Virou um elefante branco ali, né? Espaço, parado ali. Fizeram festa ali, faziam muita festa de faculdade. Foi muita festa. O Thiago fala que foi muita festa lá. Tinha muita festa. Dormia no velódromo, assim, ó. Mas enfim. Época águas passadas. Outras modalidades naquele velódromo. Mas assim, você me contando, eu fico imaginando, assim, como executivo, né? Cara, são muitas abinhas, muita caixa. Tem vários projetos sendo feitos, né? E é muita coisa para pensar. Cara, como é que você fez Ironman já, faz triatlon, treina? A gente estava conversando antes aqui, né? Tem pessoas em comum, né? Com quem você treina. Cara, como é que você gerencia tudo isso? Até antes da gente começar, né? Porque você fez o Mundial de início agora. Como é que o triatlon começou no meio disso tudo, né? A gente entrou direto na Recoma, mas já era na fase Recoma, era antes, quando você era mais jovem? Como é que é a sua relação com o esporte aí? Então, eu tenho pais, né, que tem alguma relação com isso, né? Então, meu pai, ele tem uma origem humilde, ele não gosta de falar muito, mas assim... um dos primeiros empregos que ele teve, envolvia ele correr de um lugar até o outro. Nem sei se posso falar, ele vai encher o saco, mas existia uma Casas Bahia da época, uma loja chamada Insinuante no Rio de Janeiro, acho que ainda tem. E na época não tinha cartório e tal, para você ver o cadastro do cliente. E ele corria até... Para checar se o cara tinha condição de vender a prazo e tal, e ele voltava correndo com o cliente na loja lá. Então, acho que foi aí que ele começou e tal, e enfim, eu peguei um pouco disso, porque ele corria e eu não aguentava correr com ele, então eu ia de bike, né, quando eu era mais novo. E até que eu comecei a correr, me interessar por correr também, e no começo eu não tinha não fazia prova, né. Até fiz uma prova, tinha um Nike World Run, que acho que era 10 quilômetros e tal. Eu fiz com ele, milhares de anos atrás. Mas eu não fazia prova. Eu queria correr numa fazenda, queria correr na praia, queria fazer a distância. Para mim interessava saber se eu ia conseguir ou não fazer a distância, né? Então eu fui fazendo as provas. As minhas primeiras 2 maratonas eu fiz por conta.
Tipo, falei, ó, vou deixar a água aqui na portaria do prédio. Aí, enfim, moro ali em Moema, eu corri até o estádio do Palmeiras, aí corri até o Parque Vila Lobos e voltava. Então, 42 quilômetros. 42, não. Então, assim... Raiz. Mas eu tenho que voltar para beber água, né? E aí eu comecei a ver que era importante ter a estrutura da prova também, né? Então, e aí eu comecei fui fazendo provas cada vez que para mim eram mais difíceis, né? Então eu fiz a Serra do Rastro, fiz o Bertioga Maresias, lá o 75, o solo, fiz a ultramaratona do Burning Man, lá em volta do festival e tal. 50 graus de temperatura, tempestade de areia, 0% de umidade. Porra, você curte uns negócios diferentes. Foi legal. E aí meu pai falou assim, cara, você vai acabar se matando. E aí eu fui fazer aquela prova 28... Como um bom pai, né? Falando, pô, filho. Eu fui fazer aquela prova 28 praias, morreu um cara. E meu pai falou assim, o cara tinha a mesma idade que eu. Ele falou, filho, porra, cuidado, né? Aí eu falei, Aí tinha um amigo meu de Santos, Rafael, que... Enfim, tava fazendo triatlo e falou, pô, por que você não vem fazer? Aí eu fiz. Aí eu me inscrevi, só que eu não tinha bike, não tinha relógio, não tinha... Enfim, acho que muita gente começa nessa mesma condição. Eu não tinha nada, não sabia o que era clipar, o que era uma sapatilha e tal. E aí eu entrei numa assessoria, que acho que ainda é a Mevilela, né? E eles que me colocaram de pé lá. E aí eu gostei. E aí eu mudei a chave, né, de só correr para, enfim, voltar a fazer. Minha mãe também, né, falei só do lado do meu pai, mas minha mãe era atleta de nados sincronizados, saltos ornamentais. Então ela me botou na natação super cedo também. E eu juntei essas três coisas e comecei a fazer. Só que aí eu comecei, né, eu pego gosto pela coisa rápida, né? Então eu fiz seis Irons no primeiro ano. Não, pera aí, calma aí. Ironman ou você tenta 3 meios e 3 full. Em um ano. Em um ano, sendo que 2 full no mesmo mês. Que era Flórida e Cozumel no mesmo mês, né? E aí eu conheci... Isso tudo tem um motivo, né? Isso tudo tem um motivo. Eu conheci um casal. Um casal, os dois têm mais de 50 anos, um casal de floridianos lá de gringos. E eles... Cara, os dois têm mais de 50 anos, a mulher já fez 100 Ironmans. Você conheceu numa prova, né? Conheci numa prova e eles estavam nesse ano fazendo 12 Ironmans em 12 meses. E eu falei, cara, esses caras fazem isso, peraí, vamos lá, né? E aí eu me inspirei com isso e ela falou assim, não, que eles fizeram Floripa comigo, né? Eu conheci eles em Floripa, na verdade. E a gente fez o percurso juntos e tal, antes da prova e tal. Na prova a gente se encontrou e virou uma... Aí ela falou, não, a gente vai fazer... Por que você não vem fazer na Flórida? Você fica com a gente, não sei o quê. Foi meus pais do Ironman, né? Vamos dizer assim. E aí eu acabei fazendo isso, fiz a prova com eles. E ele falou assim, pô, mas a gente vai se casar em Cozumel. Por que você não vem fazer também? No mesmo mês. Se casaram durante a prova, tá? Você podia ter na só bike ido no tinha... casamento, né? Na bike, não dá o que tava fazendo a prova também, né? Não dá. Mas na bike tinha o padre lá. O padre tava fazendo a prova junto ali. Foi bem legal. E assim... Não, peraí, calma aí. O padre tava na prova, cara? Sim, ela fez vestido de noiva e tal. O cara também vestido de noiva. Nunca ouvi isso. São 250 episódios. Deve ter um vídeo disso daí, né? A gente vai ter que achar isso daí, cara. Ela é super famosa. Ela saiu agora no Ironman, fez porque ela fez 100, né? A galera conhece. Então, ela é bem famosa. Como é que ela chama? Jill como é que é o nome? Craveler. Eu não vou saber falar. Depois a gente vai achar aqui. Lá. Boa. Mas a gente chama ela de Jill. Porra, então você emendou aí 3 praticamente. E aí o que acontece? Eu já saí disso, falei, pô, vamos embora, né? Vou fazer o próximo. E aí eu me inscrevi pro Western Australia. Aí veio a pandemia. Isso foi 2020. Fevereiro de 2020. No mês seguinte bateu a pandemia, cancelou a prova 2020, postergou a prova 2021, porque a Austrália era um dos países mais resguardados com relação a alguém entrar e tal. E quando eu fui fazer em 2023, 2022, aliás, desculpa. Cara, eu acabei
o St. George foi pelo Frequent Flyer Miles, lá pelo AWA, chegou no e-mail para mim, né? Se você quer... Convite eu falei, fazer. agora, vamos. Tô esperando para fazer minha prova, 3 anos aqui esperando, vamos lá. E acabei fazendo essas 2 nesse ano. E quando chegou o Western Australia, eu tava assim na pegada de fazer o Sub-10. Era só uma coisa que eu queria fazer, né? E aí aconteceu uma série de coisas durante a pandemia, né? Tipo, algumas coisas de família, assim, né? Então, perdi algumas pessoas na minha família, minha mãe ficou surda. Então, teve algumas questões que eu acabei falando assim, não, então eu vou fazer por essas pessoas e por essa situação. E aí eu fiquei arrasado, porque eu fiz 10:06. E aí você fala assim, pô, mas 6 minutos é muita coisa, né? Só que eu tomei, tipo, lá era tudo ao contrário, a mão, né? E eu tava super preocupado com isso. Mas existe uma situação em que você, quando te passa um trem e você fica sinucado, você teria que dar o espaço para trás para você não ficar na posição do vácuo lá, vácuo. Né? Quando eu olhei para trás, o cara tava igual essa cadeira aqui atrás de mim. Nossa. E aí, hoje, olhando com a minha cabeça de hoje, o que eu deveria ter feito? Vai pro acostamento, deixa o trem passar, deixa todo mundo passar. Eu fiquei ali. Então, tipo, os caras me sinucaram, não deram espaço nenhum na frente, não deram espaço nenhum atrás. E eu falei, caramba, eu não consigo passar eles, todo mundo, né? Eles me passaram de 5 e tal. E aí eu tomei a punição. E, cara, eu fiquei ferrado com isso. E eu falei, não, peraí, vamos lá. E aí, no ano seguinte, me inscrevi para fazer Itália. Nesse ano também eu fiz 2,70.3 na mesma semana. Foi legal também. Na mesma semana. Não, a melhor foi legal também. Foi legal. Eu fiz os 2 com o mesmo tempo, assim, quase. Foi bem legal. E esse era Rio e Equador. Era na mesma semana. E aí, na Itália, de novo, bateu na trave, 10:05. E eu falei, bom, mas agora vai, né? Então, pro ano que vem, agora vai. E aí foi no Texas. E no Texas deu uma puta ventania. Que quebrou janela do centro lá de Houston, não sei o que e tal. Até os profissionais tiveram problema e tal. E eu sou um cara mais levinho, né? Então, puta, saí ferrado, porque deu 10:14. Eu fui muito bem na prova. Tipo, 10:14 era bom naquela prova. Tipo, pra mim, pro meu nível. Eu tinha ciência disso, mas eu fiquei ferrado com isso. Que eu falei, cara, Deus não quer que eu faça esse negócio. E aí eu peguei e falei, não, eu vou fazer mais uma. Maryland, Ironman Maryland. E aí eu fui. E aí tem uma coisa que, assim, esse casal que eu sigo, né? Que são todos, inclusive Maryland, todas essas provas fizeram comigo. Menos o 70.3, né? Eles sempre falavam assim, cara, quando você relaxar, você vai conseguir. Eu falava assim, mas esses gringos tudo gagá, cara, não é possível. Já fez tanta prova que esqueceram como é que é. E eu falava, não é possível, que eu tô fazendo tudo direitinho, cara. Eu tô alimentação, tipo, fiquei sem beber 1 ano e 6 meses, fiz cetogênica, jejum de... Sempre dava alguma coisa. Jejum de 7 dias. Não é possível, não é possível. E aí, você vai falar assim, bom, então a prova deu tudo certo na prova. Deu tudo errado na prova. E mesmo assim eu fui lá e fiz. Porque eu relaxei, eu falei, cara, era uma cidadezinha pequena, né? Maryland é do lado de Washington, né? Uma cidadezinha pequena, cheia de igreja. E eu rezei pra caramba, falei, mano, vamos lá e tal. E eu larguei, entreguei pra ele, falei... E aí foi. Mas o que deu errado que você falou que lá... Cara, que deu certo depois? Tinha água viva, tinha correnteza. E nesse... É como se fosse um mangue ali, né? Então a maré tava alta. E aí alagou na bike e na corrida, né? Mas quando eu fui começar, errei o vestiário, fui no vestiário errado, tipo, voltar. Quando eu fui começar a bike, essa prova não podia deixar a bike... tinha uma diretora de prova muito ferrenha e tal, ela não deixava deixar a bike deixar a sapatilha na bike. E aí, quando eu fui começar, você imagina de manhã, veio o megafone assim, atletas não sei o que e tal, tem que tirar a sapatilha da bike. Eu saí correndo pra tirar a sapatilha e enfiar dentro da bolsa e tal. Quando eu tirei, eu não tomei o cuidado de colocar o pedal na posição certa. Nossa. Quando eu fui dar a primeira pedalada, a corrente entrou dentro da coroa.
18 minutos para tirar. Então, eu não podia voltar, né? Porque aí ia bipar de novo o negócio. Eu tive que gritar pro mecânico, porque eu tava do lado da transição, né? Tive que gritar pro mecânico vir. Aí o mecânico veio e ficou olhando pra minha cara. Eu falei, você trouxe as ferramentas? Ele, não. Aí ele levou a minha bike, embora eu fiquei no meio do negócio lá Sem parado. bike. Na cabeça falou, mano, já era, isso aqui... Na cabeça, eu repeti a mesma coisa. Falei, cara, eu acho que Deus não quer que eu faça, cara. Eu acho que, tipo, não é possível, não é pra fazer. Eu botei a cabeça pra baixo e eu fiz essa bike. Ninguém me passou na bike. Quer dizer, enfim. E a corrida, cara, eu revivia a cada ponto de hidratação. Era um renascimento, assim. Sol do caramba. Na última volta, subiu a maré. Então, eu não sei se vocês viram esse vídeo da prova de Maryland de 2024. Alagou, tipo, então, assim, era de alagar de Tornozelo, assim. Então, tipo, pessoal, assim. Eu falei, e na última volta, que era quando eu tava morrendo, né? Eu sei que eu terminei a prova, eu me joguei e tal, assim, me botaram na maca e eu achei que eu não tinha feito. Tipo, eu não registrei que eu tinha feito. Eu fui descobrir que eu tinha feito lá na sala médica e tal. Eu falei, cara... Fez seu sub-10. E aí acabou dando terceiro lugar, classificou pro Mundial. Pegou a vaga lá também. 9 horas, 58, 59. E aí teve... 1 minuto e 1 segundo. E aí foi pra Nice. Aí fui pra Nice. E aí Nice foi uma prova também interessante, porque eu já tava... Aí essa eu falei, cara, eu vou fazer pra curtir. Isso é meu prêmio. Meu prêmio é fazer essa prova e fazer pra curtir. No começo da natação, alguém deu um crawl forte no meu coisa, arrancou o meu relógio. E aí eu já falei assim, puta, o universo tá realmente... Não é pra eu pensar em tempo. Mas acabou que eu, mesmo no início, né? Eu fiz uma bike super conservadora, né? O pessoal falou assim, se quebrou na bike? Não. O pessoal que se quebrou, né? Você viu o pessoal te passando, né? E você falava, nossa, o cara tá bem. Aí 5 minutos depois você via a bike dele em 22 pedaços, a ambulância do lado, nossa, o cara tá mal. Então, eu fui super tranquilo na bike e fiz a melhor maratona que eu já tinha feito. Sem relógio, sem saber o tempo, eu fiz a melhor maratona que eu já tinha feito até então. É mesmo? Seu melhor tempo de... Tá certo que é porque a bike foi mais fraco, mas assim, é interessante isso, né? E o clima de Mundial, cara, de estar no Mundial com os atletas lá, tudo, como é que você se sentiu? Não, foi assim, eu já tinha tido em St. George, né? Uhum. E em St. George eu consegui falar com o Mark Allen e com o Dave Scott, os dois juntos. Os dois estavam lá. Foi muito legal. E nesse aí também eu interagi também com a maioria deles. São Jorge foi o Blumenfeld que ganhou, não foi? Foi, ele tava assim na época, no auge ali ele ainda tá no auge, né? Mas assim, foi muito legal. Mas eu acho que assim, mais do que isso, para quem tá ouvindo, o mais interessante, o mais útil, mais... para quem tá ouvindo, eu acho que a questão que, assim, em diversos momentos dessa trajetória, eu achei que aquilo talvez não fosse para mim, ou que talvez não... vou desistir, porque talvez não é para mim, talvez eu não vou conseguir e tal. E eu acho que essa resposta pode mudar para uma mesma pessoa, dependendo do que você tá disposto o custo que você tá disposto a pagar. Né? E tem coisas que eu fiz nessa preparação que hoje eu não faria de novo. Então, se você me falar que se você quer fazer outros sub-10, você quer se classificar dessa forma, cara, hoje eu estou muito feliz em fazer o Legacy e fazer as provas todas curtindo, e eu estou muito, muito em paz com isso, entendeu? Com essa coisa da performance. Eu acho que, independente se o seu objetivo é ganhar a prova ou se o seu objetivo é fazer um sub, qual número você quiser, eu acho que você tem que ver se aquilo é um custo que vale a pena. Porque eu não tenho filho, eu não sou casado e tal. Então, para mim, mesmo assim, esse custo eu acho que foi muito alto, entendeu? Para pagar. E que eu não pagaria de novo, entendeu? E eu acho que tem que sempre pensar... qual que é o equilíbrio para você, porque esse equilíbrio é diferente para todo mundo, dependendo da sua composição, né? Se você tiver, sei lá, todo o dinheiro do mundo para fazer a prova e não precisar trabalhar, você pode se dedicar 100% de foco a isso.
E aí o seu custo vai ser só o seu tempo ali, que você, né? Mas eu acho que tem um custo que às vezes a gente não fala, a gente gosta de falar, não, sempre vale a pena. Não, você tem que medir, né, até onde vale a pena. Às vezes, para a pessoa, um 70.3, ou... Porque você pode ir também para o outro extremo, né? Então, eu posso olhar para essa... para Jill, que, né, fez não sei quantos. Eu posso olhar para o pessoal que faz Ultraman, ou faz o Double Deck Ironman, né, que a gente tem brasileiro e tal. Então, assim... qual é o custo para você? Porque a sua equação é diferente da de todo mundo. A sua equação é única, né? Essa é uma matemática que só dá para você fazer. Essa é uma autoavaliação que só você consegue fazer, né? Não, concordo. E falando até, conhecendo um pouco agora, né? Que a gente está conhecendo um pouco da sua história, com o papel que o esporte tem na sua vida. Como é que foi o período de pandemia, assim? Porque antes, pré-pandemia, você já fazia Ironman, já fazia, né? Já treinava bastante. O que você arrumou na pandemia do ponto de vista de, cara, me ocupar com a parte de esporte para sei lá, suprir essa necessidade de pôr o corpo para sofrer? Eu fui o único cara do mundo que fez todos os desafios virtuais do Ironman Virtual Club. Eles escreveram uma matéria sobre mim, assim, "This Brazilian is outracing everyone you know." Como é que foi esses desafios aí? Não muita gente viu, né? Mas assim, como eu não tinha... foi uma época que, consequentemente, eu também estava sem treinador, né? E aí eu estava treinando por conta. E aconteceram essas várias coisas na minha vida que... o esporte pode ser também uma espécie de válvula de escape, né? Você ajuda a equacionar coisas que você não... Às vezes você no trabalho está num momento difícil, ou na família está num momento difícil, são coisas que você não consegue equacionar. E o esporte ajuda às vezes a equacionar, às vezes a gente, né, você sai para correr, você pensa, você ajuda você a processar aquilo. E eu fui fazendo todos os desafios, absolutamente todos. E foi o único aí ganhei uma jaqueta, um negócio lá, mas assim, fiz também um Everesting nessa coisa. Eu achei que ia ser 24 horas, foram 19 horas de pedal. Que você tem que fazer a altimetria. Altimetria do Everest. Do Everest. 8,600. Meu assim, quarto ficou parecendo imagina, um monte de garrafa de água, energético. Acho que eu acordei 2 da manhã e terminei 9:30 da noite, assim. Mas eu fiz junto com um monte de gente, né? Tinha, tipo, as telas, assim. Foi meio que todo mundo fazendo desafio junto, né? Mas... E nessa época me ajudou bastante, assim. Então, eu acho que o esporte tem vários... ele tem vários papéis, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem que medir o custo, às vezes ele ajuda a gente a equacionar outros custos que a gente tem na nossa vida. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo. Né, a parceira me trouxe para esse lado do yoga, e uma coisa que a gente tem é que o equilíbrio da nossa vida ele não é estático, ele é oscilante, né? Então, todas as áreas da sua vida estão em constante mudança, né? Elas estão evoluindo. Você próprio está mudando a cada... Né? Você não é o mesmo hoje que você vai ser daqui a um mês, nem que você era um ano atrás. Então... Você medita hoje? Sim. Medita. Eu tô começando, tá? Eu sou totalmente assim... É que eu já comecei... Eu sou um pouco extremo nas coisas que eu faço. Então, eu já comecei fazendo um curso de 200 horas para virar instrutor internacional de yoga. Mas assim... então, enfim... E tendo a mobilidade de um triatleta. Então, de um triatleta que não sabia o que era academia até 2022, assim. Então, é por aí. Mas eu acho que, assim, o esporte ele tem vários papéis que são possíveis aí dentro da nossa vida, e isso cabe a gente escolher e entender como é uma forma saudável e equilibrada da gente integrar o esporte. Eu acho que tem um conceito que é interessante, né, que é o conceito de sacrifício e compromisso. Esse é um conceito que para mim é muito fácil em termos de relacionamento. A palavra sacrifício, ela tem, apesar de ser, né, muito voltada para a religião, né, questão dos católicos, assim, ela tem uma conotação negativa. E, na verdade, eu acho que, assim, num relacionamento é muito importante o sacrifício. Porque o que você sacrifica é o que você não quer nada em troca.
né? Enquanto que um compromisso, você está sempre esperando algo, né? Ó, tô te oferecendo isso aqui, o que você vai me dar em troca? Compromisso é uma palavra muito mais bem aceita, mas eu acho que conceitualmente o sacrifício ele é uma coisa muito mais legal, porque a gente vai fazendo uma equação de soma ao invés de uma equação de subtração. No compromisso, quando eu te ofereço alguma coisa, se o que você me oferece eu perceber que é menos, eu vou estar sempre fazendo uma equação de subtração, né? E eu acho que para o esporte essa coisa também vale. Então tem muita gente que sacrifica muita coisa para fazer essas provas, para viver esse estilo de vida. E eu acho que tem que ter... No esporte, para mim, é muito claro que o compromisso é mais legal, né? Então, eu quero fazer o Kona pelo Legacy, mas é um compromisso que eu tenho comigo mesmo. E eu tenho que fazer isso sem sacrificar o resto da minha vida, né? Os outros pratinhos, né? Porque eu tenho que ser um bom filho, eu tenho que cuidar da parte profissional. Então, eu acho que essa relação entre sacrifício e o compromisso é muito importante. E atualmente você está treinando para quê aí? Qual que é o próximo objetivo? E já emendando uma outra pergunta, você falou de Kona, do Legacy, assim, é o grande objetivo também da vida, assim? Eu acho que assim. E eu acho legal que tenha sido assim, né? Então eu fiz pela pontuação, vamos dizer assim, né? Pelas milhas. Um que eu classifiquei, né? Efetivamente peguei 3º lugar. Não sei se pegaria hoje com o novo sistema. Mas, enfim, foi o que o universo trouxe para mim. E para Kona eu acho que é legal eu fazer pelo tempo de serviço. Eu acho que eu fico feliz com isso e tá tudo bem. Explica pra galera como é que funciona, porque a gente tem bastante gente do triatlon aqui. Como é que funciona esse sistema aí de classificação? Que a galera acha que é só, né, pegando a vaga pelas outras provas e tal. Tem vários outros métodos. Alguns caros também tem outros métodos, mas esse em específico são 10 anos para você fazer 12 Irons. E eles, na verdade, você vai fazer mais de 12, tá? Porque porque no ano em que você vai dar entrada no Kona Legacy no 12º, só que, na verdade, você está se inscrevendo para o próximo ano. E no próximo ano, você tem que fazer mais um Iron para validar a sua entrada. No ano Então, é no mínimo 13, mas é um sorteio. Então, você pode não ser sorteado. Então, pode ser 14, 15, outros enfim. anos. Você fica elegível para ser sorteado. Então, assim, pode ser 14 ou 15, ou quantos forem. Entendeu? Mas essa é uma coisa que me deixa... A primeira pergunta era do... O que você está treinando atualmente? Então, a Jill, que fez 100 Ironmans, ela falou que o Ironman favorito dela é Wales. Então, eu escolhi fazer esse. Ela falou que também é super difícil. E eu, enfim, eu também queria um desafio. País de Gales. Por que é difícil lá? Parece que tem uma condição da água, né? A água é bem gelada. Tem água viva, que foi o que eu não gostei de Maryland. Tem bastante água viva. E quando você sai da água, tem um cliff, que tem um zigue-zague para você subir. Você sobe uma montanha, basicamente, para chegar na transição. Nossa. Né? Aí, chegou na transição, 2.600 metros, acho que, de altimetria, que é um pouco mais do que Nice, né? E acho que é mais ou menos a mesma coisa que St. George, se eu não me engano. Só que na corrida também. Na corrida são 500 metros de altimetria. E tudo isso ao plano de fundo do clima do Reino Unido, que costuma ser bastante desafiador. E você está treinando hoje com o Wagner, com o Espadoto. Quando que é essa prova aí? É em setembro. Setembro, boa. E você ouve o programa do Wagner, o Café com Tri, cara? Sim. O Wagner é demais. A gente estava conversando aqui fora, né, que aí eu queria voltar um pouquinho para Recoma. O projeto lá da Casa do Brasil em Paris, está mais recente um pouco, foi a Recoma que fez também. O que vocês fizeram desse projeto? A gente tinha algumas quadras, não foi só a Casa Brasil da Olimpíada, teve a Casa Brasil Paralímpica também, que era depois, né? Era em outro lugar. E a gente fez quadras, né? Lá na Casa Brasil, que era para mostrar, enfim, uma empresa brasileira, né, fazendo os mesmos pisos que foram utilizados nos jogos, né? Então, na verdade, a gente não forneceu para os jogos, mas os pisos que estavam sendo usados nos jogos são os pisos que a gente oferece aqui no Brasil, com exclusividade. Entendi. Então, tanto o tatame para judô, quanto
o piso do basquete, 3x3, tênis de mesa, agora eu posso esquecer algum, mas assim, tinha uma série de produtos que são os produtos que a gente vende aqui. Então vocês mostraram os produtos para quem ia visitar tudo. Isso. E tinha os embaixadores lá, então assim, foi bem legal a interação, né? Todo mundo que era do Brasil e foi para lá, passou na Casa Brasil e viu lá, foi muito legal. E como é que é essa relação aí com os embaixadores? Como é que vocês... Pô, seria legal ter essa pessoa, como é que é para vocês? Então, eu vou falar da única que eu não falei nada ainda, que é a Malren, né? A Malren é a nossa embaixadora mais antiga. Ela treinou para ela foi a primeira medalhista de ouro individual feminina do salto, né? Salto em distância. E ela é nossa, assim, além de embaixadora, é nossa amiga pessoal também. Então, tem isso também. Ela treinou nas nossas pistas quando ela foi fazer o índice dela para fazer e tal, e a pista, enfim, diversas pistas que ela competiu também são do mesmo material que a gente utiliza, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Legal demais, cara. Bom, acho que podemos pro nosso momento Z2, Fábio Lessa. Podemos, eu não brifei, cara. Não, mas ele falou que ele ouve. Ele ouve, então vai saber. E ele já contou algumas coisas aqui. Ô Vitão, o momento Z2 é o momento que você achou que tudo ia dar errado na sua vida, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Pode ser em alguma prova aí das várias que você já fez, vida pessoal também, enfim, pra gente deixar registrado. Eu acho que acabei de falar, né? Eu acho que o Sub-10 foi exatamente isso, né? Deu tudo... A gente sempre espera a prova, né? O tempo perfeito, o condicionamento perfeito. E tem vezes que dá tudo errado, mas se você tem o combustível certo, né? E não só falando de nutrição e tal, mas assim, o combustível mental. Eu acho que às vezes o tanque tá vazio, né? Então você tá só com aquele restinho, né? A sua vida tem diversas coisas estão acontecendo, você está só com aquele restinho. Mas se nesse restinho não tiver impureza, se você tiver uma claridade mental, se você tiver, enfim, forte naquilo que você tá querendo, que você está acreditando, no sacrifício que você está fazendo, né? Se aquilo é uma coisa que você está disposto a fazer, você consegue, eu acho. Eu acho que é mais ou menos por aí. Muito bom. Bom, o Z2 te mandou um kitzinho aí para você usar nessas suas próximas provas. Você já é consumidor lá da Z2, né? Você estava falando aqui pra gente. Muito bom. E ó, você quiser comprar os produtos da Z2, tem o QR Code aqui do lado, você é direcionado lá pro site deles, tem o nosso cupom STEMAZ2, né, Fábio Bessa? Muitos produtos, Olha né? aqui, cara, essa aqui é a inovação, cara. 75 gramas. Esqueça tudo, ó, 75 gramas aqui no gel, então você não precisa ficar levando mais vários géis, agora tem um gelzão aqui, 75 gramas, tampinha, você abre, toma um pouquinho, fecha, guarda, aí depois toma outro pouquinho. Só não pode, sabe o que o pessoal tava fazendo? O que o pessoal tava fazendo? O Paulo Putinelli falou que não pode fazer. Turma, você não pode guardar na geladeira depois querer usar no outro treino, né? É no mesmo dia, cara. Tem que consumir. Após aberto, consumir imediatamente. 24 horas no máximo, tá? Mas, ó, tem agora os géis maiores aqui, tem o Power Powder, tem os salts, bars, né? Bars. Mini bars, que agora chegou também. O salto sem açúcar. Sem açúcar. Então tem o nosso cupom Sistema Z2. Vai lá no site deles e compra. Sabe o que eu ouvi lá na Z2? O que você ouviu na Z2? Não, eu vi o documentário lá do Last Man Standing. Você viu? Eu não assisti ainda. Não, assiste lá depois. Por isso que você queria fazer. Ele me desafiou. Você viu esse desafio que a Z2 fez? Esse eu não vi. Eles fizeram lá uma prova, né? Um Resta 1, só que uma prova de trail. E aí eles lançaram um documentário agora. Uns 4 km a volta? Acho que tem 7 km a volta. E aí você tem 1 hora pra fazer. E aí, cara, cada um vai fazendo você pode fazer a estratégia da maneira que quiser. Então, sei lá, se você fizer em 59 minutos, você vai ter 1 minuto de descanso. Se você fizer em meia hora, você vai ter meia hora de descanso. A cada hora eles faziam uma volta. Até sobrar um só. Que legal. Quem ganhou foi o Brandon, né? O Brandon, E aí eu achei uma boa a gente fazer. Aí ele quer colocar a gente nesse só desafio. Pra gente criar tudo pelo conteúdo. Uma polêmica vazia, uma rivalidade vazia. Machucar um pouco, entre a gente. Vitão, obrigado, cara, por você ter vindo aí. Se você quiser deixar um recado final, redes sociais sua, da Recoma aí, pô, fique à vontade, cara. Não, Recoma, www.recoma.com.br, só isso. Quem quiser ver aí o que vocês fazem, tiver interesse nos produtos, tudo. Vai que você tá fazendo um condomínio, você quer fazer uma pista, você pode
ir lá falar com a As Recoma. quadras, né? Conte com a tudo. gente, enfim, tamo aí. E vocês estão fazendo grama sintética, você falou. Pra gente fechar aqui também, né? É sempre um assunto muito bom. Vocês fazem também essa parte. Sim. Como é que tá essa coisa aí dos estádios, futebol? Galera é a favor, é contra? Já terminar com a polêmica. Não, é assim, a questão da grama sintética é como eu falei das certificações, né? Cara, a grama sintética, a FIFA, ela só permitiu que grama sintética fosse utilizado porque existe um processo de certificação por trás. E aí, lógico que a gente pode falar dessa grama sintética em estado da arte e depois de um show do Coldplay. São duas coisas diferentes, né? Então, eu acho que tem muito também de... quando termina um jogo, antigamente você só tinha o juiz e a mãe dele para xingar. E hoje tem uma série de outros fatores que dá pra gente falar, que foi a FIFA, outros entes que a gente pode encaminhar por que o time perdeu, né? Então, é lógico, existe diferença entre determinada grama sintética e grama natural? Existe. Mas tudo é uma questão em que estado que está essa grama sintética. Porque se ela é certificada, ela deveria estar no mesmo estado, mas nem sempre a condição em que ela está condizente com o que foi no teste. Quando ela foi instalada, ela está... né? Então, eu acho que a discussão é válida, as pessoas vão ter preferências, né? Não é exatamente a mesma coisa, mas assim, em termos científicos, em termos dos testes, eles são testados com os mesmos critérios. Então... lógico, é polêmico uma coisa. Até como é polêmico dentro da grama sintética, você tem grama monofilamento e fibrilado. E também tem religiões montadas em volta de cada uma dessas. Uma é melhor para campo menor, a outra é melhor para campo maior. Então, assim, sempre vai polarizar, né? A gente está numa época bem polarizada, mas você falou da mensagem final, é que assim, independente das polarizações, eu acho que a gente pode sempre... tentar respeitar, entender um pouco melhor o lado do outro, né? Às vezes o clube ele tem que fazer o estádio ter viabilidade econômica, às vezes tem uma série de situações ali na questão da manutenção da grama e às vezes tem uma série de situações também do time que perdeu e do jogador que já tem uma lesão, alguma coisa assim. Então... e tem uma pressão muito grande sobre os treinadores, né? O pessoal está falando que é o moedor de treinadores, né? O Brasil impõe uma condição... Como é que vai ser a pressão que a gente vai pôr na seleção brasileira na Copa agora? Vai ser grande, né? Viu? O Neymar tá fora... Já está sendo grande, já. Neymar, por enquanto, está fora da Copa. Então, assim, é uma pressão muito grande. E aí, a gente, assim como no esporte, precisa de válvulas de escape. E, às vezes, essas válvulas de escape são uma ou outra coisa, ou uma ou outra pessoa... E... respinga pra um monte de gente. Isso aí é um assunto à parte, né? Futebol é um assunto à parte. Mas, cara, obrigado, viu? Cara. Obrigado a vocês. Aí pelo, o que você contou aí da Recoma da empresa, né? Que não só tá no negócio, mas também valoriza os atletas que fizeram história, né? Como embaixadores. E também tem um pouco dessa preocupação do futuro, da base, né? Então, acho que muito bacana. Show de bola. Obrigado. Muito bom. Bom, lembrar a todo mundo que está assistindo a gente aqui no YouTube, se inscreve aí no canal, comenta, compartilha com os amigos. No Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, dê seu comentário. E no Instagram a gente está lá como @StemEsports, Chico Amura, Fábio Bessa, Recoma. Até o próximo episódio e tchau. Valeu.